computador. Então, vamos lá. Pessoal, muito bem-vindos. Vamos agora estudar as questões discursivas do 36º Exame de Ordem de Direito Constitucional. Vocês vão reparar o seguinte, apenas caiu peça no exame de ordem. Como eu falei na nossa aula sobre ação direta de inconstitucionalidade, não é para passar na OAB, vocês não precisam saber o direito constitucional completo. Mas tem alguns artigos que são muito importantes. Saber as peças é essencial, essencialíssimo, na verdade, e artigos como os relacionados à inconstitucionalidade formal, que são aqueles referentes a competências, ou seja, mais especificamente, artigo 21 ao 25 da Constituição. Se vocês quiserem fazer anotações, pessoal, podem fazer anotação, tá? Se quiser fazer história da gravação, fiquem à vontade, me marquem no meu Instagram. Então, quem não me segue é o @SimoneAlvarezTCC. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Iniciar. Compartilhamento de tela. Cadê? Whiteboard. Achei. Compartilhar a tela. Compartilhar. Pronto. Deixa eu adicionar as pessoas que estão chegando. Bem-vindos, pessoal, que está chegando agora. Então, dentro do curso de peças também vai ficar disponível o material escrito. Como eu falei na última aula, o curso de peças já conta com 2 materiais, que é a parte teórica de cada peça, tem em torno de 220 páginas, tem a parte de esqueleto das peças, com em torno de 128 páginas, ou seja, materiais autorais meus, e que, pessoal, eu não fiz um material com preguiça, pelo contrário, eu coloquei meu sangue ali. Então, vamos que vamos compreender essa questão número 1 que caiu no exame de ordem. Vocês vão sentir que a segunda fase em direito constitucional é muito fácil. É o meu objetivo ao longo dessa. A Vânia entrou, que bom! Vânia foi minha aluna de primeiro período, está no terceiro agora. E vocês vão sentir uma coisa: direito constitucional não é a matéria mais procurada na OAB, mas é a matéria que a prova, tá? Ela pode não ser a mais procurada, mas dentre os que procuram é a que mais aprova. Ah, Simone, mas eu sei que direito do trabalho, direito penal também aprova bastante. Na verdade, não é que ela aprove bastante aluno, o fato é que tem muita gente que se inscreve, então o percentual, digamos que o percentual de 15% que passa em direito do trabalho, por exemplo, vai ser uma quantidade maior do que os 50% que passam em constitucional. Ah, gente, quando eu fecho o microfonezinho de vocês, não levem a mal, é só realmente para eu preservar a intimidade da casa de vocês. Cadê? Eu só me enrolo um pouquinho para fazer esse fechamento aqui. Show grid. Como eu estou enrolada, eu sei que deixa todo mundo quietinho quando não está compartilhando tela. Eu só vou pedir para deixar o microfone quietinho, que eu estou gravando, isso vai ficar no curso de peças. Então, para não correr aquele constrangimento da pessoa estar falando, nossa, que professora chata, que professora feia, que casa feia. Então, para eu não pagar esse mico no curso de peças, por favor, vamos deixar no microfonezinho fechado. Pronto. Então, vamos lá. Agora, iniciando aqui a nossa primeira questão sobre reclamação constitucional, tá? Otami, Maria, tendo preenchido os requisitos exigidos em nível superior da Universidade Estadual do Estado Sigma, foi informada de que deveria pagar a taxa de matrícula. Para começar, pessoal, ensino particular, taxa de matrícula, ok, mas ensino público não pode ter taxa de matrícula.
Outro ponto a se destacar de curiosidade é que é possível faculdade pública cobrar na pós-graduação? Sim, pós-graduação é possível. Por isso que você vê a UERJ lançando pós-graduação e cobrando em torno de R$ 900 por mês pela pós-graduação. Eu queria aparecer no videozinho, não sei por que que eu não estou aparecendo. Apareci, maravilha, é isso que eu quero aparecer. Pronto. Então, é possível sim, mas aqui a questão pergunta sobre graduação, tá? Sobre estudo. Aí, estudo no ensino superior sem ser pós. Então, vamos lá. Ela preencheu os requisitos para ingresso na faculdade da universidade estadual, faculdade pública. Foi informada que deveria pagar taxa de matrícula para que pudesse ser a sua inscrição efetivada. Inconformada, manejou todos os recursos administrativos existentes. Olha aqui outra dica, ó. Todos os recursos administrativos existentes. Tá, peraí, Ctrl V. Estou tentando, vou colocar aqui sublinhadinho. Em outras palavras, ela esgotou a instância administrativa e não teve sucesso, né? Porque falaram que ela tinha que pagar, não reconheceram que o pagamento era indevido, mesmo existindo súmula vinculante em sentido diverso. Só lendo essa questão, você poderia pensar em duas possibilidades. Ela tem direito líquido e certo, poderia manejar um mandado de segurança. Em primeiro plano, você poderia ficar na dúvida. Talvez você teria a dúvida porque não necessariamente pensou na reclamação constitucional, que não é uma peça muito mencionada na faculdade, mas se você já ouviu falar sobre a reclamação constitucional, sem ler as questões abaixo, você ia pensar direito líquido e certo, mandado de segurança. Mas a própria questão B já mostra que não caberia o mandado de segurança como resposta. Se não fosse a pergunta da questão B, caberia sim o mandado de segurança, mas não é o caso. Então vamos lá. A taxa de matrícula cobrada pela faculdade é materialmente compatível com a Constituição? Por quê? A resposta é não. Materialmente compatível com a Constituição significa perguntar: cobrar taxa de matrícula está de acordo com o texto, com os princípios da Constituição Federal? A resposta é não. E aí, eu trouxe alguns artigos da Constituição que mostram que essa cobrança é indevida, tá? O primeiro ponto, né, que foi mencionado na questão é que contraria a súmula vinculante. Simone, eu preciso saber o número da súmula vinculante para responder essa questão? Não, não precisa saber porque eles não perguntam. A OAB não pergunta qual é a súmula vinculante, ela só falou contraria a súmula vinculante. Pronto, perfeito, já era o que você precisava saber. Quanto à parte, é materialmente incompatível com a Constituição? É incompatível. Por quê? Então vamos lá. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gratuidade do ensino público e em estabelecimentos oficiais. A Universidade Estadual é um estabelecimento oficial, logo não pode cobrar nesse ponto. O ensino será ministrado com base no princípio da gratuidade. Então, só isso aqui já quebra a sua questão A, no qual você menciona que é incompatível com a Constituição, materialmente inconstitucional, com base no artigo 206, inciso 4 da Constituição. Aí agora eu vou explicar para você. Aí agora vamos para a letra B, tá? A letra B traz a seguinte pergunta: a questão pode ser submetida à apreciação do STF? Justifique. Aí você já começa a responder, aí você já descarta o mandado de segurança. Ele é passível de impetrar? Claro, sim, é passível de impetração o mandado de segurança aqui. Só que a questão pergunta sobre a discussão perante o STF. Se não fosse essa questão, se a questão fosse outra, tá? Se a questão fosse assim, o que Maria poderia manejar para discutir a gratuidade no ensino superior na Universidade Estadual? Ela poderia manejar o mandado de segurança a ser impetrado no Tribunal de Justiça Estadual.
E aí ela poderia entrar com mandado de segurança. Esse mandado de segurança não é competência do STF. As competências do STF são mencionadas no artigo 102 da Constituição, inciso 1, e que traz um rol do que o STF julga. E não cabe ao STF julgar o mandado de segurança contra a universidade estadual. Por isso, você já descarta aqui mencionar o mandado de segurança. A letra B pergunta: isso pode ser submetido ao STF diretamente? Com certeza, pode. Como? Por meio de reclamação constitucional, tá? Vamos pensar comigo duas coisas. Não cabe, claro, ação direta de inconstitucionalidade aqui, porque só pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade os legitimados do artigo 103. Ele quer saber o que a Maria pode fazer. Como ela não é legitimada do artigo 103 da Constituição, mas sim uma pessoa normal, como eu, você, que não é presidente da República, não é procurador-geral da República, não é conselho federal da OAB, uma pessoa normal, para poder submeter diretamente uma questão ao STF, ela só vai poder utilizar a reclamação constitucional, porque o recurso extraordinário não é submissão direta ao STF, porque até para chegar a um recurso extraordinário, precisou de entrar com um processo nas instâncias inferiores, a fim de subir até o STF via recurso extraordinário. A pergunta é: o que a Maria pode fazer para reclamar direto ao STF? Reclamação constitucional é a única saída. Por que cabe reclamação constitucional? Porque contraria a súmula vinculante. Contraria a existência, viola súmula vinculante. E aí, nesse caso, sim, cabe entrar com a reclamação constitucional. E se não existisse súmula vinculante, Simone? Aí ela não poderia reclamar perante o STF. Ela só poderia entrar com mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça Estadual, porque isso viola direito líquido e certo. Como existe súmula vinculante referente a essa questão exata, ela pode entrar com a chamada reclamação constitucional perante o STF, e uma vez que o STF recebe essa reclamação, vai mandar cassar essa decisão, vai mandar essa universidade parar de contrariar a súmula vinculante 12 e consequentemente, parar de cobrar taxa de matrícula no ingresso dos alunos a essa universidade estadual, tá? Então, a resposta da letra B é: a questão pode ser submetida perante ao STF, sim, por causa da existência de súmula vinculante, que eu coloquei em amarelo, e a justificativa é a existência de súmula vinculante. Aqui eu coloquei a própria súmula, tá? Que a cobrança de taxa de matrícula em universidade pública viola o artigo 206, inciso 4 da Constituição. Quem pode entrar com reclamação constitucional é a própria parte interessada, no caso a Maria, ou o Ministério Público, para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante. Pessoal, na prova da OAB, eu coloquei aqui a resposta, nunca deixem de colocar os artigos. Por melhor que seja a sua redação, é essencial você citar o artigo. Muitas vezes a OAB faz a chamada correção por via de espelho. Ela nem lê muito bem o seu texto, mas ela lê se você apontou os artigos corretos, se você colocou palavras-chave adequadas e pronto. Você pode colocar lá a sua resposta mais ou menos, mas se tem os artigos corretos e as palavras-chave adequadas, pronto, você ganhou a questão inteira. Mais um pouquinho, né, sobre a reclamação constitucional, eu trouxe o fato da previsão do artigo 103A, que menciona o STF pode, de ofício ou provocação, mediante 2/3, tereré, aprovar súmula vinculante. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. O que isso significa? Que não pode o Estado, por meio de qualquer ente, né, e não apenas por meio de qualquer ente federativo ou entidade,
simplesmente desrespeitar a súmula vinculante. Só quem pode editar, cancelar ou aprovar é o próprio STF. Ele é que pode cancelar essa súmula e não a universidade estadual. Não pode, no caso, descumprir essa súmula porque não concorda, por qualquer motivo, tá? Então, aqui são alguns artigos que podem eu te ajudar nessa resposta. Deixa eu ver aqui o chat. Qual vade-mecum você sugere para a segunda fase da OAB inconstitucional? Elisângela, eu gosto muito dos da Saraiva, sinceramente. O da Riedel também é muito bem falado, tá? O mais importante é que ele seja um vade-mecum do ano, tá? Isso é o mais importante do que uma marca específica. Dá uma olhada se esse vade-mecum tem súmula vinculante, tem aquela parte final, índice remissivo. Não precisa de ser muito específico. Ah, esse vade-mecum é tudo de bom. Se for o Riedel, o Saraiva são boas marcas, tá? Mas o mais importante que a marca é ele ser o do ano. É muito importante. E aí, vamos lá, a resposta clara como a luz do sol. Aqui ele perguntou, né, se era materialmente compatível. A resposta é que não, é incompatível com a Constituição devido ao artigo 206, parágrafo 4º, e contrariar a súmula vinculante 12. A letra B, ela pode discutir esse descumprimento de súmula vinculante perante ao STF? Sim, por causa da contrariedade à súmula vinculante. Agora eu vou dar umas dicas a mais com base nessa questão, tá? Reclamação constitucional cabe quando há descumprimento de súmula vinculante, cabe quando existe ação do controle de constitucionalidade já julgada, e aí os tribunais inferiores ou qualquer órgão da administração pública direta ou entidade da administração indireta descumpre essa decisão tomada em controle concentrado. Se você vê na sua questão, essa decisão está contrariando o julgado ou é tido em controle concentrado de constitucionalidade. Cabe discutir no STF? Sim, reclamação constitucional. Por quê? Porque esse ente, esse órgão, entidade que está contrariando a decisão de mérito, a decisão tomada no âmbito do controle de constitucionalidade, o que está fazendo? Está desrespeitando o STF. E a reclamação é justamente para garantir a autoridade das decisões tomadas no STF. Tá? Então, se você vê algum órgão na sua questão do AB desrespeitando súmula vinculante, desrespeitando decisão tomada em controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADO, ADC, né, que é a Declaratória de Constitucionalidade, a DPF, cabe a reclamação constitucional. Descumprimento de incidente de assunção de competência, incidente de demanda repetitiva, também houve descumprimento disso, cabe também reclamação constitucional para o STF. Mas essa questão, isso aqui que eu estou falando para vocês, é só para vocês saberem as outras possibilidades que cabe a reclamação constitucional, tá? Mas para essa pergunta, a resposta é muito mais simplória. Perguntou, Maria pode reclamar no STF o descumprimento da súmula vinculante? Sim, pode. Por quê? Porque a cobrança de taxa de matrícula viola a súmula vinculante 12, de acordo com o artigo 103, inciso, a letra A, parágrafo 2º da Constituição, artigo 988, inciso 3 do CPC, e, inclusive, você pode mencionar o fato de que o próprio enunciado mencionou um dos requisitos para poder entrar com a reclamação constitucional, que é o esgotamento das instâncias inferiores, sejam administrativas, seja, no caso de, se fosse um processo judicial, as instâncias judiciais. Mas focando só aqui na questão, como foi mencionado aqui no cabeçalho, e eu marquei, ó, eu tenho que andar com esse quadradinho toda hora. Então, vamos lá.
Maria manejou todos os recursos administrativos, esgotou a via administrativa, não obteve êxito. Então, ela perdeu, ela entrou com todos os recursos na instância administrativa e perdeu, não teve êxito. E com isso, ela está totalmente de acordo com o que determina o artigo 7º, inciso 1 da Lei 11.417 de 2006, tá? Quando vocês estiverem fazendo questão de direito constitucional da prova da OAB, você está vendo, por exemplo, aqui é reclamação constitucional. Então, eu vou verificar a Constituição Federal, como eu falei na outra aula. É importante sempre ter por perto o Código de Processo Civil, a Constituição e, dependendo da questão, a lei a que se refere aquela peça. Aqui, no caso, a Lei 11.417, que determina que, para poder entrar com a reclamação constitucional, só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. Tá? Se ela nem sequer tivesse reclamado na via administrativa sobre a cobrança da taxa, ela não poderia entrar com reclamação constitucional. Ela pôde sim, porque aquilo ali viola a súmula vinculante 12 e também porque ela esgotou a instância administrativa. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta no chat, no áudio, onde vocês quiserem? Se tiver com vergonha, pode escrever no áudio, escrever no chat ou mandar no meu Instagram depois a pergunta, tá? Pode perguntar sem problemas. Vocês viram que essa questão ela foi bem fácil? Ela foi bem tranquila, na verdade, sobre reclamação constitucional. Mas o 36º exame me chamou muito a atenção porque ele exclusivamente só cobrou peça. E aí os alunos do meu curso passaram porque o meu curso é exclusivo de peça. Mais para frente, não agora, que Oi, realmente agora... Oi, alguém chamou? Priscila. Oi, Priscila. Oi, tudo bem, meu amor? Tudo. Eu tenho tido um pouco de dificuldade para poder identificar os artigos. Você tem alguma... Porque, assim, alguns a gente decora, poucos, porque são muitas Sim. coisas para decorar, mas Uhum. para poder achar aquele determinado assunto, qual é o artigo? Eu, às vezes, dou uma colada no índice, mas É a o gente melhor lugar, Priscila, é o melhor lugar. Você perde nem precisa tempo, né? decorar. Eu decorei É, porque eu decorei porque eu dou aula disso, mas, assim, para você sim. ter ideia, competência, artigo 21 até o artigo 30. Artigo 21 Aham. até o artigo 30 é o mais importante. O artigo 5º é onde você vê, basicamente, todos os direitos individuais, etc. Remédio constitucional, onde você vai achar? No artigo 5º, lá em torno do artigo 68, 69, 70, por ali. Você não é obrigada a decorar, tá? A melhor forma realmente é ir no índice remissivo e você vai conseguir se localizar. Deixa eu ver outros artigos importantes. Para controle de constitucionalidade, artigo 103, tá? O artigo 103, controle de constitucionalidade é perfeito. Competências do STF, artigo 102. Competências do STJ, 105. Então, realmente você não precisa se preocupar em decorar. Agora, uma dica importante, sempre que a questão discutir direitos sociais, além de você ver o artigo 6º, você deve ver também a partir do artigo 193 da Constituição. Pintou direito social, artigo 6º, não encerra ali não. Dá uma olhada a partir do artigo 193, porque a partir do artigo 193, a Constituição disseca, detalha como cada artigo, como cada direito mencionado no artigo 6º é tratado, que é o capítulo da ordem social e econômica. Exemplo, direito à saúde é mencionado no artigo 6º. Então, você deve olhar do artigo 196 em diante. Ele também aborda a assistência social. Aí você deve olhar artigo 193 em diante. Ou seja, quando pintar direito social, nunca pare no artigo 6º. Complemente a sua resposta com base no artigo 190 em diante, que aí você vai ver o capítulo da ordem social, que vai explicar direitinho como o direito à saúde é tratado, direito ao transporte, direito à educação, e aí você completa sua resposta com louvor.
Eu tenho até uma questão aqui, você Tá vai bom, gostar, tá? obrigada. E não precisa se preocupar, eu tenho que decorar tudo, tenho que decorar tudo. Se você lembrar que as regras de competência estão entre o artigo 21 e artigo 30, já está mais que maravilhoso e você tem grande chance de acertar a questão. O restante é Pro- tranquilo. Professora Simone, Oi, quero fazer uma Marcos. pergunta. Oi, tudo bom? Tudo. Perguntar, essa resposta que você deu, sim e não, logo no início, é, não poderia ser de acordo, por exemplo, assim, de acordo com a resposta tal, não, para não falar, ou eles pontuam quando você fala diretamente não naquela resposta A, e na resposta B, quando você diz sim e bota os artigos. A OAB pontua assim mesmo? Pontua, pontua. Ela não faz questão de resposta grande. Ela faz questão que esteja de acordo com o chamado espelho. Então, eu até sugiro, se a pergunta for de sim ou não, que Aham. responde logo sim ou não. Responde logo isso. Não coloca de acordo com o artigo tal, a cobrança é indevida. Não comece assim. Na prova do AB, como foi aqui, excelente a sua pergunta, Marcos. Aí aqui pergunta: a questão pode ser submetida diretamente ao STF? Já manda logo sim. Aí coloca de acordo, pois, de acordo com o artigo, tereré, tereré. Mas lá, logo de cara, já manda o sim ou não. Ah, é? Isso. Ah, E não se esqueça, Marcos e pessoal, de colocarem os artigos, tá? Os artigos. então, Simone, nesse se eu não. caso aí, Oi, pode que você falar. está tratando, de falar, por exemplo, da educação aí, que já iria diretamente no artigo, aonde você Isso, falou, e aí se tiver a súmula, eu também botaria, colocaria, entendeu? Mas aí sim. eu falaria, minha resposta poderia ser exatamente como você botou ali, mas não começando assim, não. Aí eu falaria assim, de acordo com o artigo tal, não poderia, só para ela pontuar, entendeu? Porque aí, se, Uhum. por exemplo, eu botasse não e botar só os artigos, ela pode entender, ou sei lá, interpretar que eu não estou fazendo a resposta de acordo com o que ela quer. Claro, Assim, claro. Não, você como deve se eu não escrever tivesse bonito na OAB. conhecimento. Uhum. Você deve escrever de uma redação bacana, com Igualmente, certeza. igual ali que a gente identificou, que era uma súmula que tinha uma súmula vinculante e que era mais ou menos uma reclamação, não um mandado de segurança. Aí tá, é porque ele falou, ele mandou diretamente para o STF. Então a gente ali já identifica que seria uma reclamação, né? Aí Isso. eu poderia fazer assim, de acordo com a súmula vinculante, é, concorda com não sei o que tal, e responderia a resposta sim, entendeu? Pode, sim, não, claro, com certeza pode. O que eu estou falando é só para não deixarem de colocar a resposta bem no estilo da OAB. Vocês podem até escrever de uma forma bonita, mais elaborada, com certeza. Mas se a pergunta é de sim ou não, já manda lá o sim. Aí, na hora de explicar o porquê, aí pode Aham. escrever o porquê de uma forma bem bonita, sem problemas. Só não esqueça de colocar o sim ou não e os artigos necessários. Aí, o que Ou de, quiser a- florear ou na de, questão, entendi. Ou de acordo ou conforme, entendeu? Pode pode, te claro, sim, sim. iniciar. Pode, Então, pode sim. essa era a minha pergunta. Obrigado. Nada, imagina. Aí a outra questão, gente, foi sobre mandado de segurança. Então a gente vê uma segunda peça de direito constitucional. Mandado de segurança foi a questão B. Então, a questão 2. E o que perguntou? Egberto, que residia no município Alfa, teve sérios momentos de saúde e, em razão da precariedade do serviço disponibilizado à população nesse ente federativo, procurou atendimento médico no município Beta, que era do lado do que residia. Ao chegar no posto de atendimento médico, o diretor negou-se por escrito. Olha que bênção, gente! Negou-se por escrito. Melhor que isso, só se fosse uma carta registrada, mas não, já está por escrito, está ótimo. A recebê-lo sob argumento de que as despesas do posto eram custeadas pelos impostos pagos pelo município de Beta. Como precisava de tratamento contínuo por vários meses, Egberto ficou preocupado com a negativa sobre o fato descrito e responde os itens. O que aconteceu aqui? O Egberto estava doente. No município dele não tinha assistência, então ele foi ao município do lado. Aí negaram atendimento no município do lado, falando: olha, você não é daqui.
como o seu tratamento vai custar dinheiro para a gente, o nosso tratamento é destinado para os munícipes, né, pessoas que moram aqui em beta, não é destinado para você que mora em alfa. Gente, erradíssimo, né, porque o direito à saúde é para todos. Exemplo, imagina só se fosse assim realmente, pessoal, vocês já viajaram na vida em algum momento, né, e espero que nunca tenham passado mal, mas vamos combinar se um dia você passou mal, você quebrou a perna, você ficou muito doente em determinado município, longe da sua casa, e negassem atendimento. Olha, você não pode ser atendido aqui porque você não é daqui. Ou seja, é uma situação bem surreal que não pode existir. A pergunta A: foi correta a decisão do diretor, à luz do direito constitucional, ao se negar a atender Egberto? A resposta, eu vou trazer para você no slide. A resposta é não. Ele não poderia fazer isso. E aí você já fundamenta logo do que eu falei, em 2 artigos, pelo menos. Artigo 6º, que fala sobre o direito à saúde, e o artigo correspondente a ele, aos artigos que estão previstos no capítulo da ordem social e econômica. Porque o capítulo da ordem social e econômica justamente serve para escrever como aqueles direitos previstos no artigo 6º serão concretizados. Em outras palavras, o artigo 6º enumera os direitos sociais. O artigo 190 em diante descreve como esses direitos sociais vão ser concretizados. Daí você já logo pensa, opa, não, está errado com base no artigo 6º e do artigo 193 em diante. Então, vamos ver aqui o que diz aqui. Eu vou voltar para cá, tá? Então, vamos ver os artigos da Constituição que abordam o direito à saúde, né? São direitos sociais, a educação, a saúde, pronto. A decisão do diretor foi adequada com base na Constituição? Não, com base no artigo 6º, né, que são direitos sociais, o direito à saúde. Aí, artigo 194, tá? Artigos que você pode mencionar. O ideal é que vocês mencionem todos os artigos da Constituição que vocês veem que se enquadram naquela resposta, é o ideal. Mas a OAB também não te dá um 0 e nem corta a sua resposta se você não colocar todos os artigos. O ideal é que coloque mais. Tanto que se vocês veem na resposta, no chamado espelho da prova da OAB, ou padrão de resposta, eles colocam com base no artigo 194 ou artigo 196 ou artigo 198. Se você colocar todos, a OAB vai te achar craque, maravilha, é melhor sobrar do que faltar. Em matéria de OAB, é melhor sobrar que faltar. Então, vamos lá. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público, e aqui compete ao poder público, nos termos da lei, assegurar, né, organizar a Seguridade Social com base nos princípios da universalidade e cobertura de atendimento. Pessoal, um detalhe, Seguridade Social, tá? Não é só previdência social. A gente tem, quando a gente fala sobre Seguridade Social, a gente tem a assistência social, a previdência e o direito à saúde. Ele está englobado aqui na Seguridade Social. Então, por isso que o artigo 194 é mencionado no espelho da peça do exame, perdão, no espelho da resposta do exame da OAB. Então, claro, é direito à saúde, a gente já menciona o artigo 6º. E aí a gente vai para o capítulo da ordem social e econômica, que é a partir do artigo 193, e vê o artigo que corresponde àquele artigo 6º. Então, a decisão dele está errada porque as pessoas têm direito ao acesso à saúde, porque a Seguridade Social e os direitos relativos à saúde são baseados na universalidade da cobertura de atendimento. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, tá? Garantido mediante políticas públicas e econômicas que visem a redução de doenças, tereré. As ações e os serviços de saúde público, né, integram uma rede regionalizada e está de acordo com as seguintes diretrizes: atendimento integral. Aí, a prova da OAB, pessoal, sempre que a OAB
te der algum indício que ela está falando sobre desigualdade, já coloque em artigo 5º caput. Qualquer desigualdade. Houve tratamento discriminatório, como ali aconteceu? Ah, você não é morador do município beta, você é morador do alfa, então você não pode se tratar aqui. Então tratou com desigualdade. E sempre que abordar desigualdade, já coloca o artigo 5º. Tem desigualdade no rolo? Coloca o artigo 5º. Aí, que eu comentei aqui, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E outro ponto mencionado no espelho da OAB dessa prova foi que é vedado aos municípios, né? Tá, é vedado só que eu vou complementar daqui a pouquinho, é vedado aos municípios criar, não município, aos entes federativos, perdão, é vedado aos entes federativos criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Ou seja, não é possível essa conduta de criar uma distinção entre os brasileiros. Por isso, a resposta da letra B é que a conduta, né, do diretor em questão está incorreta, né? Então, foi correta a decisão dele? Não, com base. Aí você vai explicar de uma forma bonita, mas não pode esquecer de colocar os artigos mencionados. Todos, Simone? Não, não precisa ser todos, mas se você puder e lembrar de colocar todos, é melhor sobrar do que faltar em matéria de OAB. Então, não. A decisão do diretor foi incorreta, com base nos artigos 6º, 194, inciso 1, artigo 196, artigo 198, artigo 19, inciso 3, que fala sobre a vedação de discriminação entre brasileiros, e, claro, já que falou em discriminação, artigo 5º caput da Constituição. Com o objetivo de obter tratamento médico, qual é a ação constitucional que Egberto pode ajuizar? Gente, direito líquido e certo à saúde. Ele tem um direito líquido e certo, ele tem prova pré-constituída, que é o por escrito, cabe mandado de segurança, tá? Mandado de segurança. Simone, e se ele não tivesse prova por escrito? Ou pior, ele não tivesse nem como provar que houve essa negativa? O Egberto estaria na mão? Essa pergunta não caiu no OAB, mas pode ser algo que está na mente de vocês. Aí, pessoal, nesse caso, o Egberto não fica na mão. Se ele não tem prova, tá, de que houve essa negativa, ele vai precisar entrar com uma ação de obrigação de fazer contra o município, tá? Uma ação de obrigação de fazer contra o município, porque o mandado de segurança só é cabível quando, além de você ter direito líquido e certo, você tem que ter prova pré-constituída. Prova pré-constituída é prova documental. Não cabe em mandado de segurança testemunha, perícia, audiência de instrução em julgamento, ou seja, não há uma etapa de dilação probatória. Para entrar com mandado de segurança, você já tem que ter as provas pré-constituídas, provas documentais. Como aqui o médico, né, o diretor do hospital negou por escrito a cuidar da saúde dele, maravilha! Com o objetivo de obter atendimento, qual é a ação que Egberto pode ajuizar? Mandado de segurança. E aí pode basear o mandado de segurança com base no artigo 5º, né, inciso 69 da Constituição. Pode mencionar a lei específica do mandado de segurança, que é a Lei 12.016. Lembrem sempre dessa dica. Quando você estiver respondendo uma questão do OAB referente à peça, você deve ter sempre em mãos Constituição. O Código de Processo Civil é importante, dependendo da questão, como foi naquela da reclamação constitucional, e a lei específica da peça. No mandato de segurança, a lei específica é a 12.016 de 2009. A OAB, tanto que reparem o seguinte, tá? A OAB, ela colocou assim, nos termos do artigo 5º, inciso 69, ou do artigo 1º, da lei 12.016. Isso significa que se você não citasse a lei 12.016, não citei.
não teria nenhum problema, você ia ganhar a questão inteira de qualquer jeito. O importante era você falar que o Egberto poderia entrar com mandado de segurança, tá? Porque foi essa pergunta que a OAB fez, ela não fez outra pergunta além. Para florear a resposta, deixar mais bonita, você pode colocar: cabe mandado de segurança nos termos do artigo 5º, inciso 69, e lei tal, destacando o fato de que a presença de prova documental, que é a negativa por escrito, permite o manejo do mandado de segurança, pois a negativa da prova escrita significa prova documental pré-constituída, essencial para o mandado de segurança, tá? Agora vamos para a próxima pergunta, né, que é a ação popular. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando da aula de coração, espero que vocês estejam achando ela bacana, que esteja sendo um momento de aprendizado. Para mim é um momento de aprendizado, espero que para vocês também. Gente, olha que massa essa questão. Pessoal, gente, eu sou apaixonada por direito constitucional. Sabe o que eu queria? Beijar o computador. Mas, enfim, não vou pagar esse mico na frente de vocês, né? Então, vamos lá, porque meu objetivo é que vocês me vejam como uma boa professora e não como uma doida que beija o computador na frente de vocês. Vamos lá. Ação popular foi a terceira questão que caiu. Outra peça de direito constitucional. Gente, saber peças de direito constitucional é tudo. Por mais que caísse outra questão que não fosse nada a ver com peça, impeachment, segurança pública, etc. Você sabendo peça, você já está com caminhos 80% andado para aprovação. Então, vamos lá. A Associação de Empresários, constituída há 10 anos, olha o AB querendo te enrolar, ingressou com ação popular. Aqui você já sabe que tem alguma coisa de errada que não está certa. Gente, quem entra com ação popular é o cidadão. E não é qualquer cidadão. É o cidadão que tem título de eleitor. Ou seja, o cidadão de 14 anos não pode entrar com ação popular, porque ele nem assim, ele não tem título de eleitor. Por isso, ele não pode entrar com uma ação popular. Para entrar com ação popular, é essencial que aquela pessoa tenha título de eleitor. Tanto que um dos documentos que é juntado na petição de ação popular é título de eleitor. A associação de empresário não vai votar. O empresário poderia entrar com ação popular. O empresário está irritado. Pode entrar com ação popular? Pode. Mas a associação de empresários não. Então vamos lá. A associação de empresários ingressou com ação popular. Já viu que tem alguma coisa errada. Em face do prefeito do município Beta, argumentando que causara dano ao meio ambiente, pois entendia que a área estabelecida no território do município para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa comprometia a paisagem local, o que poderia causar prejuízos para a atividade turística. Acresça-se que a definição da respectiva área foi realizada pelo ente federativo competente, conforme previsto na ordem constitucional, com a observância da sistemática vigente, né? Responda. A associação tem legitimidade para ajuizar a ação? A resposta é não. Não, de forma alguma. Porque, no caso, ela não é um cidadão com título de eleitor, ela é uma pessoa jurídica, ela não pode entrar com ação popular. E aí você vai responder com base no artigo 5º e se lembrar na própria lei da ação popular que eu mencionei aqui na resposta, ó. Artigo 1º da lei 4717, que basicamente repete o que o artigo 5º, inciso 73, menciona, que não, porque a ação popular pode ser ajuizada pelo cidadão. Então, aqui o que diz esse artigo 1º da ação popular mencionado? Qualquer cidadão será parte legítima para entrar com a ação popular. Artigo 5º, olha como é que repete. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Sua resposta vai ser basicamente isso, tá? Assim, a associação tem legitimidade para pleitear a ação? Não, pois o artigo 5º, inciso 73 e o artigo 1º da Lei 4.717 de 65 não permitem que a associação entre com a ação popular, pois somente o indivíduo é o legitimado ativo para ingressar com a ação popular.
ponto final, OAB te dando a questão inteira e você respondeu 3 linhas. Olha que benção! Respondeu 2 a 3 linhas. Maravilha! Aí vem a pergunta B. O prefeito municipal pode figurar no polo passivo da ação? Gente, essa questão, a princípio, você poderia errar. Ah, eu vou errar, não sei. Eu poderia colocar no polo passivo da ação. Como é que você vai saber responder isso? Você vai lembrar que a questão das competências estão a partir do artigo 21, como eu respondi a Priscila. Ele quer saber o seguinte, vamos lá. É, ele queria processar o prefeito porque argumentou que o que ele ia fazer ia causar dano ao ambiente, pois a área do município, entendiam que a área do município para o exercício de atividade de garimpagem em forma associativa comprometia a paisagem local. Isso aqui, nem eu e nem a Priscila, e acredito que nenhum de vocês teriam isso na mente. Poxa, que eu vou me enrolar. Mas aí você respira e dá uma olhada no artigo 21 em diante, dá uma olhada nas competências. Você vai lembrar o quê? Garimpagem em forma associativa, beleza. E aí, você vai ver aqui o artigo 21, inciso 25, que compete à União estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Pessoal, o que aconteceu nesse caso? A União estabeleceu aquela área naquele município para fazer garimpagem de forma associativa. Por quê? Porque é competência da União fazer essa área. Por que vai processar o prefeito, que na verdade é uma vítima disso basicamente? É uma vítima da União. Então, por isso que a pergunta da questão da letra B é: o prefeito municipal pode figurar como no polo passivo da ação? Porque ele não tem competência para criar essa área estabelecida para atividade de garimpagem de forma associativa. Se você viu que a competência é da União, quem tem que figurar no polo passivo não é o prefeito, é a União. Tá? É a União que deve participar do polo passivo da referida ação popular. Tá? Então, por isso que a resposta dessa aqui é não, com base no artigo 21, inciso 25 da Constituição Federal, tá? Não, pois o ato que estabelece a área para o exercício de atividade de garimpagem de forma associativa é de competência da União. Por isso, o prefeito municipal não é o legitimado ativo dessa ação. Aí, a última pergunta, a quarta questão foi o habeas data. Pessoal, o 36º exame foi 100% peça. 100% peça. Então, vamos lá. Maria, ao iniciar tratativas para obter empréstimo, foi surpreendida com a informação de que não poderia ser beneficiada por um programa de juros mais baixo, que é oferecido a pessoas que não figuravam como proprietárias de imóvel. De acordo com o cadastro mantido pelo município Alfa, Maria era proprietária de muitos imóveis. Maria, por isso, compareceu à repartição municipal e solicitou informações relacionadas a ela, o que foi negado sob o argumento de que a lei municipal, número tal, tais informações eram sigilosas para as pessoas a que se referiam, somente sendo oferecidas a pessoas jurídicas cadastradas, públicas ou privadas. Chocada, Maria interpôs todos os recursos administrativos cabíveis, mas não logrou êxito em reformar a sua decisão, que reputava ser ilegal. Pessoal, pontos importantes. O habeas data, ele serve para você obter informações relativas a você ou algum cônjuge falecido, parente falecido, mas o habeas data nunca vai servir para pegar informações sobre terceiros. No meu material teórico do curso de peças, eu coloco uma observação engraçada para o aluno lembrar que o habeas data não ampara o direito à fofoca. Quero saber da vida do fulano por meio de habeas data. Não tem como.
No muito, quero saber sobre as contas da prefeitura. Eu quero informações sobre contas da prefeitura. Quero informações sobre a administração pública. Pessoal, o remédio constitucional adequado para isso é o mandado de segurança, tá? O mandado de segurança permite que você tenha direito a informações, direitos de certidões. O habeas data é quando você quer informações relativas a você, a ti, tá? E não a qualquer outra pessoa, a administração pública, sei lá. Então, obrigada. Não, vocês estão. Não falei para vocês, vocês iam amar minha aula? Não falei para vocês? Gente, essa olha, vou falar para vocês, eu sou uma péssima dona de casa, um horror. Mas quando eu falo para vocês que vocês vão gostar da minha aula, é porque eu não tô de caô com vocês, vocês vão gostar mesmo. Aqui não tem enrolation, aqui tem resolução de questões, aqui tem aprendizado. E é por isso que eu faço questão de gravar as aulas com vocês. Sabe por quê? Porque eu fico mais feliz, é menos solitário do que eu gravar sozinha. Eu gravei o curso de peças sozinha. Mas a resolução de questões eu gosto de fazer com vocês, eu fico muito mais feliz. Então, nesse caso, não é só vocês que ficam contentes, eu fico muito contente. E aí, pessoal, olha só, a pessoa quer informações sobre ela, a Maria quer informações a respeito dela. Então, cabe o habeas data. Então, vamos lá. Aí, a lei municipal X, ao estabelecer o sigilo, é materialmente compatível com a Constituição de 88? Não, até porque a Constituição menciona a regra geral do quê? Da publicidade das informações, principalmente quando são relativas a ela mesma. Onde está isso? Está no artigo 5º? Peraí, eu coloquei. Estou voltando aqui. Ó, artigo 5º. Inciso 72. Conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. É o que ela queria. O que aconteceu ali? Ela queria pegar empréstimo a preço baixo. Ela era pobre e do nada veio a informação que ela era dona de várias propriedades. O que é isso? Eu quero saber. Aí vem o Estado, não, você não pode saber que é sigilo. Peraí, não dá, cabe o habeas data. Então, essa lei que determina um sigilo, tá? Um sigilo contrário à publicidade mencionada na Constituição, que inclusive criou o habeas data para assegurar à pessoa o direito a informações relativas à pessoa do impetrante, então a resposta é não, com base no artigo 5º, inciso 72, e você pode até incluir também artigo 5º, inciso 73, sobre o direito à informação. Todos têm direitos a receber informações dos órgãos públicos e informações de seu interesse particular ou interesse coletivo em geral, prestadas no prazo da lei. Vamos dar um passinho juntos? Apenas um aprendizado a mais? Olha só, todos têm direito a receber informações, tá? O artigo 5º, inciso 33, fala sobre o quê? Direito à informação, tá? Ela está falando sobre direito à informação. O direito à informação é amparado por 2 remédios constitucionais, dependendo do alcance. Primeiro alcance, informações sobre você, habeas data. Informações de interesse coletivo ou geral, mandado de segurança, tá? É mandado de segurança. Então, nesse caso, você pode mencionar que o estabelecimento de sigilo a respeito de informações próprias viola o artigo 5º, inciso 33, e pode mencionar como um acréscimo o artigo 5º, inciso 72, que fala... Oi, Marcos, pode falar. Então, nesse caso aí, eu respondo não, e aí o artigo que você botou, e o 5º eu copio ele, assim como está no artigo, no 33, Uma o artigo sugestão. 5º da 33, você botou ali a Sim. resposta. Então, eu respondo a negativa e dou essa resposta. Poderia ser Isso. assim? Ó, ficou assim, ó, a OAB, essas respostas, o pessoal tá bem com base no espelho da OAB, tá? Ela deu uma melhorada, uma mudada, mas foi bem assim. Como é que a OAB decidiu a resposta? Não, pois Ah, a lei tá. municipal é inconstitucional, tendo em vista que se trata de informação pessoal e o sigilo não pode ser imposto à própria pessoa, afrontando o artigo 5º, inciso 33, tá? Tá bom. Foi isso só que a OAB
cobrou. E aí, Beleza. e aí eu coloquei uma observação, tá, que não foi mencionado no exame da OAB. Eu coloquei essa informação a mais, tá, que de fato, além da Constituição garantir o acesso à informação, no artigo 5º, inciso 33, o que a Maria queria não era uma informação de caráter sigiloso, né? E as informações de caráter sigiloso estão no artigo 23 da Lei número 12.527 de 2011. Poderia, se você lembrar disso, né, lembrar disso numa questão desse gênero, maravilha, mas a OAB não pontuou a mais quem colocou essa resposta. Eu que estou trazendo esse acréscimo aqui para vocês, que além da informação que a Maria queria era referente a ela, com base no artigo 5º, inciso 33, e a OAB já estava feliz com isso, poderia mencionar mais. E ainda por cima, a informação não era uma das exceções à publicidade, ou seja, não era uma informação sigilosa com base no artigo 23 da Lei 12.527, tá? E aí, segunda pergunta foi, né? Qual é a ação constitucional passível de ser utilizada por Maria para que ela tenha conhecimento das informações relacionadas a ela, né? Considerando que a lei municipal dispõe sobre o sigilo, ou seja, o que ela pode fazer? Entrar com habeas data, com base no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. Ela vai usar o habeas data porque ele é o previsto para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. E um detalhe que a decisão trouxe, tá? A pergunta trouxe, mas ela não cobrou isso na prova, foi o seguinte: ela entrou com todos os recursos cabíveis, mas não logrou êxito. O que vocês precisam lembrar? O habeas data é composto por duas fases, uma fase administrativa e uma fase processual. Ou seja, para entrar com habeas data é muito importante esgotar a instância administrativa. E isso está onde, Simone? Artigo 8º da Lei 9.507, que fala o seguinte: a petição inicial deve ser instruída com prova da recusa ao acesso a informações ou decurso de 10 dias sem decisão. Ou seja, para entrar com habeas data, é essencial esgotar a instância administrativa, entrar com o recurso. Não, eu quero essa informação, não pode, aí vai, faz o recurso. Passou 10 dias, tá? E a autoridade não se manifestou sobre o seu pedido, maravilha, já cumpriu o artigo 8º, parágrafo único, inciso 1, e pode entrar com habeas data com tranquilidade, tá? A OAB não fez nenhum acréscimo para quem respondesse com base nisso, mas com base na aula de hoje, eu já gostaria de relembrá-los que o habeas data pode ser impetrado sim, mas é essencial que demonstre a utilização da instância administrativa antes de entrar com ele. Por quê? Porque, do contrário, senão porque primeiro ponto, todos os remédios constitucionais, como habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, habeas o habeas data aqui, em questão, mandado de segurança, todos eles dependem de prova documental, precisa de prova pré-constituída. Eles não têm uma etapa de audiência de instrução em julgamento, você não pode juntar peça depois. Então, por isso, para comprovar que a decisão foi negada ou que se negaram a te fornecer informações ou corrigir informações a seu respeito, é essencial que comprove isso. E aí, com isso, você vai conseguir o êxito no habeas data. Do contrário, não juntou esse requisito do artigo 8º, parágrafo 1º, o que vai acontecer? O habeas data vai ser julgado vai ser extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, ou seja, aquela pessoa poderia tentar reverter a situação administrativamente e não fez. E principalmente ela não entrou com a petição cumprindo os requisitos da Lei 9.507, artigo 8º. Deixa eu ver o que escreveram aqui no chat. Professora,
Só pelo fato da negativa de dados pode caber o habeas data? Então, vamos lá, ela esgotou a instância administrativa, porque a princípio, Valéria, só o não, tá? Só o não. Professor, rapidinho, professora, cabe falar no artigo 37, publicidade? Não, porque o artigo 37 é para administração pública, tá? Então, ela está falando sobre o princípio da administração pública, tudo que envolve a administração pública tem que ser público, mas no caso ali era uma informação particular da Maria, tá? Ou seja, o público não tem direito ao acesso às informações sobre a Maria, mas ela tem direito a informações sobre ela. Por isso que não cabe o artigo 37. Entendeu? Deixa eu ver, Alexandre. Oh, Vânia, que saudade! Eu vi uma foto sua. Fiquei assim no Instagram, deu uma saudade de você, da sua turma, viu o Leonardo também. Professora, nesse caso aí, é só pelo fato da negativa do habeas dos dados, é por dois fatos, Valéria: negativa dos dados e fim da instância administrativa. Fim da instância administrativa. Galera, eu tô amando vocês elogiando minha aula, porque aí os alunos do meu curso vão me achar top também. Só porque vocês estão falando que eu sou top, o pessoal vai achar que eu sou top também. Tô amando. Obrigada, gente. Então, Vânia, vamos lá, Valéria. Valéria, você entendeu? Olha aqui, vamos ver juntas. Ó, duas coisas. Solicitou informações, negaram falando que é sigiloso. Primeiro ponto, negaram. E o segundo ponto, ela usou todos os recursos cabíveis e não logrou êxito. E o que aconteceu automaticamente? Ela conseguiu o requisito do artigo 8º, parágrafo único, inciso 1. Ó. A petição inicial deve ser instruída com prova da recusa às informações ou decurso de prazo de 10 dias sem decisão. Se fosse só a recusa, não caberia o habeas data. Mas como ela recorreu, ela esgotou a instância administrativa, ela conseguiu a instrução da prova, a prova essencial para poder entrar com o habeas data. E a nossa próxima aula, pessoal, vai ser sobre as questões do 35º exame da OAB. Não vai ser semana que vem eu vou estar dando a aula 3 como fazer a introdução e conclusão perfeitas na mentoria Arrase na elaboração do TCC. Então, só por isso que semana que vem a gente não tem aula, porque eu tenho que dar aula para os mentorados da mentoria de TCC que eu tenho. Quem não me segue no Instagram e no YouTube, por favor, sigam, porque eu gosto de ver os lugares que vocês frequentam para eu frequentar também. Então, isso aí me ajuda, assim, a conhecer lugares novos. Simone, gostei da sua aula, eu quero ter o curso de peças completo. Gente, o curso de peça, pessoal, não estou empurrando venda não, tá? Vocês não são obrigados a comprar o curso de peças, mas só para conhecê-lo. Ele, nesse momento em que eu estou acrescentando as aulas da resolução de questões, ele está custando, tá, a um preço, ele está mais em conta que o preço dele. O preço normal dele é 557, porque o aluno tem acesso vitalício. Mas eu estou criando o cupom Descontão Hoje. O Descontão Hoje faz com que ele saia em torno de 12 vezes de R$ 37. Ou seja, ele não sai a 12 de 59, a 12 de 55, ele sai a 12 de 37. E o que que ele tem, tá? O que que ele tem esse curso de peças? O meu curso de peças é esse aqui. Aqui eu ensino, tá? Todas as peças de direito constitucional. Aqui eu faço uma introdução ao controle de constitucionalidade, controle político de constitucionalidade. Algo que vocês vão reparar é que eu comecei a gravar o curso gordinha e terminei o curso magrinha, porque eu fiz dieta. Ação direta, aqui ele tem, no módulo de boas-vindas, ele tem a apostila, tá? Em PDF da parte teórica, que tem em torno de 200 e poucas páginas, tem a apostila esqueleto das peças, em PDF, tem todas as peças, ação direta de inconstitucionalidade, parte teórica, parte prática. Gente, olha a diferença, que eu falei que eu era gordinha e fiquei magra. Aqui, parte eu gordinha, aí depois vamos pensar, trocou a professora? Não, ela emagreceu. Aqui, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, aqui. Também parte teórica,
parte prática. As aulas não são pequenas, tá? A pessoa clica aqui. Olha só, 1h02 de aula. Não é aula de 15 minutos, aula de 10 minutinhos, 5. Tem um monte de curso sendo vendido pela Hotmart que é mó enganação. A pessoa pega, compra, achando que vai ter aula mesmo, é tudo curso de 5 minutos. Mandado de injunção individual. Aqui eu explico o mandado de injunção individual. Vamos estudar o mandado de injunção com 1h07 de gravação, parte teórica do mandado de injunção coletivo, ação de revisão de injunção, recursos do mandado de injunção, esqueleto da peça do mandado de injunção. Aqui eu ensino ADPF, parte teórica, esqueleto. Habeas data, parte teórica, esqueleto. Aqui nessa da ADPF, por exemplo, em todas, na verdade. Eu sempre coloco a prova da OAB, aqui o arquivo, eu coloco geralmente o arquivo da prova da OAB em que caiu a peça em questão. Aqui, por exemplo, caiu a DPF no 25º e no 20º exame da OAB. Então, o aluno pode fazer o download das provas da OAB referente a essa peça aqui. Eu dou aula de habeas corpus também. A parte 1, parte 2, ensina a fazer habeas corpus, mandado de segurança individual, coletivo, parte teórica e prática. O esqueleto da peça do mandado de segurança individual, esqueleto do mandado de segurança coletivo. Ou seja, eu não só dou a teoria, como eu ensino a fazer cada uma das peças. Tá? Ensino a fazer reclamação constitucional, declaratória de constitucionalidade, recurso ordinário. Aqui tem uma prévia sobre remédios constitucionais. Ensino a fazer recurso extraordinário. E se um dia você virar procurador-geral da República, você vai saber fazer ação direta de inconstitucionalidade interventiva. E essas aulas vão compor esse módulo 18, que é a resolução de questões da prova da OAB. Então, percebam que o curso de peças ele está a um preço super barato enquanto eu estiver fazendo essas aulas de resolução de questões. Ele está saindo a um preço, eu sou muito de matemática, mas o preço dele está saindo a 12 vezes de R$ 36, que é bem em conta para algo que é muito rico, aulas muito que você vai ter muito ricas e que você vai ter acesso para sempre. Muitos cursinhos vendem cursos que vão servir você por 1 ano, 2 anos e você nunca mais vai ter acesso àquele curso. Mas esse não, esse aqui é para sempre e todas as atualizações que forem feitas nele, você vai ter acesso de imediato. Quem quiser adquirir, deixa eu catar aqui, caso alguém queira adquirir, eu vou compartilhar o link com vocês e o cupom Descontão Hoje, que sempre que rola a aula, claro, posso mostrar a apostila? Com certeza. Peraí. O link, tá, o cupom Descontão Hoje, para sair esse preço de 12 de R$ 36. Então, vamos lá, como é que é a apostila? Deixa eu mostrar, peraí. Subir, só um segundinho. Eu vou abrir as duas, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou abrir a parte teórica, deixa eu fazer o download dela. E vou fazer o download também. Primeiro deixa eu abrir a parte teórica aqui. Ela está em PDF, porque caso o aluno queira imprimir, é mais fácil imprimir em PDF do que em PowerPoint. Então, vamos lá. Tá abrindo. Demora, mas abre. Enquanto você for fazendo o download do esqueleto das peças, cadê? Tá abrindo. Aqui,
quando a pessoa compra, né? Ela tem 262 páginas, pessoal. Aí, quando a pessoa compra, já aparece, né, o nome da pessoa, o e-mail, o CPF. Claro, gente, porque se o negócio começar a viralizar, o pessoal começa a compartilhar, eu vou saber quem iniciou a pirataria. Eu preciso saber, porque, gente, não pirateiem, por Jesus. Os boletos chegam aqui em casa todo dia, gente. Nunca para de chegar boleto. Então, vamos lá, que é a parte teórica de ação direta de inconstitucionalidade. Aqui eu explico os legitimados. Eu garanto que você nunca mais vai precisar comprar livro de direito constitucional. Você vai entender tudo mesmo. O objeto da ADI, ainda mais com a aula, entendeu? Com a aula, mais a apostila. Aqui eu trago exemplos sobre a cautelar, tereré, tereré. Competência, representação de inconstitucionalidade. Aí tem a DC, ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, cada peça tem a sua parte teórica. Vou mostrar para vocês agora a apostila esqueleto das peças. A esqueleto das peças, eu até vou colocar uma capa mais bonitinha, tá? Por enquanto ela tá com essa capa simplória, mas eu aprendi a fazer capa no Canvas. Tem 114 páginas, ou seja, as apostilas não é coisa de 36 páginas, 10 páginas, não, é uma 200 e... quantos? 262 e a outra é 114 páginas. Tem a aula 1 que eu fiz ao vivo de como fazer a DI para vocês terem ideia de como é a minha aula de ação direta, de controle, ação direta de inconstitucionalidade, de habeas data, habeas corpus, enfim, com a aula 1 de ação direta de inconstitucionalidade, você consegue ter ideia da minha didática para ensinar as outras peças. Agora estou descendo, tereré, tereré. Ação declaratória de constitucionalidade. Eu dou o esqueleto da peça e como fazer, qual a redação você pode usar, entendeu? Ação direta de inconstitucionalidade interventiva eu ensino a fazer também. Tereré, tereré. A DPF eu ensino a fazer. Modéstia à parte, eu acho que é o melhor curso de peças que existe no universo. Aqui eu ensino a fazer o habeas data e, por incrível que pareça, a OAB nunca cobrou habeas data como peça, até hoje. Mandado de injunção. Deixa eu voltar para o chat. Professora, qual técnica você daria para quem vai fazer a segunda fase? Você daria para fazer... Peraí. Qual técnica você daria para quem vai fazer pela primeira vez a segunda fase? Tem que estudar todas as peças mesmo? Você pode escolher... olha, Alexandre, o ideal depende da matéria, entendeu? Depende muito da matéria. Se for direito civil, você nem tem como estudar todas as peças. Essa é a grande verdade. Deixa eu voltar para vocês. Deixa eu salvar a gravação para não ficar muito grandona. Cadê? Deixa eu voltar para vocês. Stop share. Agora eu quero salvar. Pronto.